Memphis Depay está de volta em jogo decisivo do Corinthians. Além disso, tem manifestação da Gaviões da Fiel e uma notícia extraoficial sobre a organizada do Corinthians. O caso Cauê Furquim, Corinthians e Bahia, teve desdobramentos. Vou contar para vocês com exclusividade. Além disso, a juíza do caso da Vaidbet se manifestou e distribuiu alguns nãos. Explico tudo para vocês depois da vinheta. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão? Bom, bora lá, hoje é 26 de agosto, terça-feira, importante, dia seguinte à eleição indireta que aconteceu no Conselho Deliberativo do Corinthians. Aliás, tem um vídeo aqui publicado nessa madrugada sobre a eleição indireta. Se você não assistiu, assista. O vídeo tem 40 minutos? Tem 40 minutos, mas era uma situação atípica. Ali tem muita informação importante. Falei sobre nomeações, coisas que devem acontecer, pessoas que devem assumir cargos, uma crítica que eu fiz sobre a torcida organizada e reafirmo ela aqui, vou falar mais sobre isso. Enfim, tem muita coisa importante ali sobre os votos e tudo mais, um pouco de opinião, tudo isso no vídeo dessa madrugada, nem de ontem, é de hoje que eu postei de madrugada, mas nessa terça-feira a gente já tem atualizações, coisas importantes para tratar, que estão à parte as eleições, a esse momento político do Corinthians. Então, antes de começar, já se inscreve aqui na Salazar TV, somos mais de 17 mil inscritos, muito obrigado se você já é inscrito. Aqui na Salazar TV sempre muito conteúdo importante, jornalismo profissional, sem muito sensacionalismo, sempre baseado em fatos, em apuração, enfim, é isso, gente. Se você não é inscrito, então se inscreva e deixa o like no vídeo aqui antes de ir embora. Não esquece! Antes de ir embora, deixa o like no vídeo, você não vai se arrepender. Vamos lá, falar aqui que tem muita coisa pra gente falar hoje, coisas importantes, interessantes, de assuntos diferentes. Vou começar falando do jogo de amanhã, claro. Atlético Paranaense e Corinthians lá em Curitiba, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Se o Corinthians passar pelo Atlético Paranaense, ele vai enfrentar o vencedor de Atlético Mineiro ou Cruzeiro. Se o Corinthians passar não, né? Quem passar, se o Furacão passar também, vai pegar na semifinal Atlético Mineiro ou Cruzeiro, jogo difícil, claro, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro são adversários difíceis, mas entendo eu que o Corinthians tem totais condições de brigar, de competir com estes adversários. Portanto, um caminho até a final da Copa do Brasil é um caminho viável, é um caminho acessível. Flamengo já caiu fora, Palmeiras já caiu fora, eliminado pelo Corinthians, Internacional caiu fora, São Paulo caiu fora, enfim, é um caminho que se abre para essa temporada, porque convenhamos aqui entre nós, o Corinthians, em meio a este caos político, com impeachment de presidente e tudo mais, bateu o campeão paulista em cima do Palmeiras. Já pensou? Ganha a Copa do Brasil e termina ali em meio de tabela do Campeonato Brasileiro? Terá sido uma grande temporada do Corinthians dentro deste contexto, das circunstâncias, do momento do clube, da situação financeira. Diante de tudo isso, se conseguir bater campeão na Copa do Brasil e já bateu o campeão paulista e terminar o Brasileirão ali de maneira digna, rapaz, terá sido surpreendente uma grande temporada diante desse caos todo. E é possível. Eu entendo que é possível, eu acho até que é bem viável a coisa. Mas vamos aguardar. Para isso, tem que fazer um grande jogo nessa quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, lá em Curitiba, no estádio do Atlético Paranaense, no campo sintético do Atlético Paranaense. O Corinthians não vai ter o Yuri Alberto, não vai ter o Martínez, não vai ter o Ranieri suspenso, não vai ter o Carrilho machucado, enfim, uma série de desfalques, porém, um retorno importante. Memphis Depay, a informação é que o Memphis Depay está completamente recuperado. Ele não está meia bomba, não, arriscando, jogando no sacrifício ou de repente antecipando uma etapa, não. A informação que eu tive é que o Memphis Depay está muito preocupado com a data FIFA, ele quer muito defender a seleção da Holanda, pode bater recordes pelo seu país, ele está muito interessado nessa data FIFA, correu atrás do prejuízo, como a gente fala, fez o tratamento que precisava ter sido feito, enfim, se empenhou nesse tratamento, a lesão não era uma lesão tão grave, era uma lesão grau 2, não é tão simples, mas também não era o grau 3, se recuperou rápido, está à disposição. Existe uma possibilidade grande dele começar no banco de reservas. Conversei com pessoas que são ligadas ali à comissão técnica do Corinthians que me disseram que esse martelo ainda não está batido.
Memphis Depay está retornando agora, o período de inatividade, se eu não estiver enganado, 20 dias de inatividade, se recuperou, lesão muscular, vai jogar no sintético, que eles odeiam, tem medo do sintético. Então, assim, há uma tendência dele começar no banco de reservas. Vamos aguardar para ver. Pode ser que comece entre os titulares, isso não está descartado, mas a tendência é que comece no banco de reservas. Dorival Júnior deve mandar a campo um time com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Matheus Bidu, que está suspenso para o jogo contra o Palmeiras no meio de semana. Mas, no meio de semana não, no final de semana, mas está liberado e vai jogar contra o Atlético Paranaense. E aí vem o meio campo com Maicon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Qual que é a diferença? Do jogo contra o Vasco, Garro titular, Ranieri sai porque está suspenso, e aí ele monta um meio de campo muito parecido com aquele que jogou contra o Vasco, né? Só com essa alteração, sai o Ranieri, entra o Garro, e aí muda um pouquinho o posicionamento do Maicon e do Charles, mais Breno Bidon e Garro, muda um pouquinho o posicionamento de todo mundo, né? Mas ali vai ser o encaixe que ele vai fazer lá na frente, Kaique e Guinegão, isso se o Memphis não for titular. Para mim, depois do que nós vimos nas últimas partidas dentro da organização do Corinthians contra o Bahia e contra o Vasco, apesar do resultado ruim contra o Bahia, mas a partida que fez o Corinthians contra o Bahia, a partida que fez o Corinthians contra o Vasco, com um elenco muito semelhante a esse, com um time muito semelhante a esse, já com os desfalques, cara, é suficiente se o time estiver ligado, atento, né, jogando da maneira que tem que ser jogado um jogo decisivo de Copa do Brasil, da maneira organizada que ele desempenhou nas últimas partidas, dá para voltar de Curitiba com um bom resultado, eu não tenho a menor dúvida. Enfim, esse deve ser o time do Corinthians contra o Atlético Paranaense, que não vive lá a grande fase, e vamos ver, porque o resultado de quarta-feira certamente vai influenciar na escalação do Corinthians. O resultado, o desgaste, tudo. O jogo de quarta-feira, dessa quarta, vai influenciar também, muito provavelmente, na escalação do Corinthians para o jogo contra o Palmeiras dentro da Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, e aí na quarta seguinte tem o Atlético Paranaense de volta na Neoquímica Arena no jogo que vai decidir o semifinalista da Copa do Brasil. Enfim, é isso. O que vocês estão achando para esse jogo? Palpites? Vou pensar aqui, eu nem tinha pensado num palpite, mas vou falar para vocês, estou otimista. 1-0 Corinthians lá em Curitiba. Tá registrado, hein? Vamos ver se eu vou acertar ou não. Manda aqui o seu palpite nos comentários. Vamos ver quem que vai acertar isso. Se alguém acertar, eu printo aqui e mostro depois. Valeu? Bora falar que tem muito assunto ainda para tratar sobre o Coringão dessa terça-feira. Caso Cauê Furquim, deu o que falar, né? O Bahia veio, pagou 14 milhões de reais, levou o Cauê Furquim, uma pressão danada para cima do departamento de futebol do Fabinho, uma revolta pelo lado do Corinthians, críticas à torcida. Gente, o que eu posso falar para vocês? O Corinthians entrou com 2 ações na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, da CBF, que é baseada, né, nas leis e nas regras da CBF, dos regulamentos da CBF e também da FIFA. E nela dispõe desses regulamentos para fazer a intermediação e os julgamentos sobre casos como este, caso os clubes brasileiros entendam que precisem entrar, acionar de alguma maneira. O Corinthians entende que foi lesado. Informação exclusiva para vocês, a gente já publicou na Gazeta Esportiva, o Corinthians, revoltado pela maneira como perdeu o Cauê, o Corinthians acionou o Bahia em uma ação e também os empresários do jogador. O empresário dele, Frederico Moraes, conhecido como Franklin, ele é muito amigo do Fabinho Soldado. Eles são muito próximos, também carioca, são muito próximos, tratam sobre diversos assuntos, já viajaram juntos, enfim, são muito próximos, mas o Corinthians não quer saber. O Corinthians foi para cima, ficou muito irritado com o Fabinho e foi para cima dos empresários do jogador, acionou a CBF para cima dos empresários, pedindo punição aos empresários e também pedindo punição ao Bahia. O Corinthians entende que o Bahia foi apenas um intermediário do Grupo City
para pagar uma multa mais baixa e não a multa de 50 milhões de euros, que seria a multa do exterior. Por isso o Corinthians está pedindo, inclusive, autorização para se cobrar de fato a multa relacionada à venda para clubes do exterior. O Corinthians entende que o Bahia foi só um intermediário do Grupo City para isso. O Corinthians quer também uma indenização de 200 vezes do salário que foi oferecido a ele para jogar lá no Bahia. Por indenizações, o Corinthians entende que o jogador foi assediado de maneira ilegal, incorreta, enfim, uma série de questionamentos. A matéria está bem completa, dizendo todos os pedidos do Corinthians, dê uma olhada lá, mas o fato é esse: o Corinthians entende que o Bahia fez não está correto, que o Corinthians tem direitos a buscar, que o Bahia não cumpriu com o regulamento, com a lei, para levar o Cauê Furquim, que o Bahia também tentou lubridiar a lei de alguma maneira, e o Corinthians, portanto, acionou o Bahia e os empresários lá na CNRD. Trabalho de Leonardo Pantaleão, que foi feito antes dele deixar a superintendência do Departamento Jurídico do Corinthians e agora assumir a vice-presidência do Conselho Deliberativo. Departamento Jurídico do Corinthians que será tocado pelo Pedro Soares, doutor Pedro do Core, que vai assumir o lugar do Pantaleão, só que agora como diretor estatutário. Informação que eu também trouxe para vocês em primeira mão. Ele já está fazendo essa transição, já tem conversado com algumas pessoas, e esse aqui é um caso que o Pantaleão entrou e que o Dr. Pedro é quem vai assumir e vai tocar. Mas é o Corinthians agindo, buscando direitos, buscando ressarcimento para essa saída do Cauê Furquim. O Bahia vai ter que gastar tempo e dinheiro para se defender, tal qual os empresários do Cauê Furquim, e vamos ver o que vai dar isso lá na frente. Será que isso pode dar em nada? Será que é só barulho? Será que de fato o Corinthians pode ter sucesso? Eu, particularmente, não tenho a menor ideia. Vamos ter que aguardar, a gente vai atualizando vocês. Mas, de fato, lembra que eu falei aqui lá na época? O Corinthians não vai deixar por isso mesmo. O Corinthians está muito irritado e incomodado com essa história. Tá aí a prova do que eu estava falando. O Corinthians com essas ações aqui na CNRD. Tá certo? E agora vamos falar do caso VaiDeBet rapidamente, porque temos atualizações. Olha, e as atualizações é uma série de nãos disparados pela juíza Márcia Mayumi Okada Oshiro. Ela que é a juíza que recebeu a denúncia do Ministério Público sobre o caso da VaiDeBet. E olha só, Augusto Melo formalizou um pedido para suspender o processo em razão da exceção de incompetência. O que ele está dizendo? Ele está vendo, poxa, estamos aqui discutindo se de fato a competência para este caso é da Polícia Civil e não é da Polícia Federal, então vamos suspender até que isso seja decidido. A doutora Márcia disse não, negativo. Toca-se o barco, continua, não vai suspender nada, porque é aqui sim, e se tiver que mudar, era um outro momento que era para ter sido discutido isso. Enfim, enquanto seguem essas discussões e opiniões, vai continuar tocando. Então, Augusto Melo teve esse pedido negado. Sabe qual foi o outro pedido negado do Augusto Melo? E esse é muito importante, hein? Augusto Melo, vocês souberam aqui também, em primeira mão, um tempo atrás, que ele entrou com um pedido, pelo que eu sei, desesperado, para que o Corinthians não entre como assistente de acusação neste processo. O assistente de acusação pode produzir provas, pode levar testemunhas, pode fazer até perguntas em processos a testemunhas, pode recorrer de decisões, enfim, é mais do que uma colaboração à justiça. O Corinthians entra como um assistente de acusação. O Corinthians pode ir atrás, inclusive, de produzir provas sobre o que estava fazendo Augusto Melo e a sua trupe ali, Marcelo Mariano, Sérgio Moura. E olha só, imagine isso acontecendo de dentro do clube. O Corinthians tem a máquina na mão, ali tem os registros, ou deveriam ter alguns registros, o Corinthians podendo auxiliar, levar fatos ou, qualquer tipo ali de informação concreta à polícia, à justiça no caso, é algo muito grave, é algo muito importante. Não à toa, Augusto Melo está preocupado e entrou com um pedido para que a justiça negasse essa solicitação do clube. E para isso, sabe o que ele disse? Que o Corinthians não é vítima. Olha só,
passou aí a vida aí falando que o Corinthians era vítima, que o Corinthians era vítima. Não, mas dessa vez ele mudou o discurso. É estarrecedor, mas ele chegou a dizer que o Corinthians não é vítima. Em sua defesa, ele disse, não, o Corinthians então não é vítima. Vítimas são aqueles intermediários que sofreram, entre aspas, um golpe, né? Que deixaram de receber o que era de direito deles. O Augusto Melo, então, apontou que, de fato, existiam intermediários. Opa, então peraí, então eu estou concordando com a polícia, se aqueles caras eram os verdadeiros intermediários, eles eram as vítimas, e o Corinthians, portanto, não é vítima de nada, então não deve entrar como assistente de acusação. Essa foi a defesa do Augusto Melo. Doutora Márcia Oshiro, o que ela disse? Negativo. O Corinthians é vítima, sim, e o clube está autorizado, ela deu autorização, inclusive de uma maneira bem veemente, né? Disse ali no despacho, colocou de uma maneira que o Corinthians, deve prioritariamente ser assistente de acusação, deve sim entrar como assistente de acusação de maneira inquestionável, e é isso, o Corinthians, portanto, passa a ser assistente de acusação com autorização da juíza que nega o pedido do Augusto Melo para que o Corinthians não entrasse como assistente de acusação, baseado em dizer que o Corinthians não era vítima do caso. Olha o tamanho do absurdo. Também deu não para o Augusto Melo sobre a suspensão por incompetência da polícia e dessa discussão. Também meteu um não para Marcelo Mariano. Marcelo Mariano entrou com uma solicitação para suspensão também do caso, baseado num despacho do Alexandre de Moraes no STF sobre o RIF, sobre o compartilhamento do COAF, os dados do COAF, sem uma autorização judicial. A juíza deixou claro que aquela solicitação deveria ter sido feita em outra hora, não naquele momento, e de que ela também não era contemplada por uma base legal, e também meteu um não lá e deu seguimento no processo. Portanto, segue o caso Vai de Bet com esse não para o Augusto Melo, 2 nãos para o Augusto Melo, 1 não para o Marcelo Mariano e 1 sim para o Corinthians entrar como assistente de acusação. Avanço importante neste caso aí. Tá certo? Além disso, nós temos também o Ministério Público correndo com a história dos cartões, não só dos cartões corporativos, né? Você tem a história dos cartões corporativos e, aliás, tem muita gente que fala assim, você não vai falar dos cartões corporativos do Andrés e do Duílio? Vocês não estão, acho que, atentos, ficam se baseando só porque tem gente aí que fala baseado só em um lado. Aqui você vai ouvir de todos os lados. Sobre a apuração dos cartões corporativos que estão correndo lá no Ministério Público, essa é uma apuração sobre os 3 presidentes. São uso de cartões corporativos por parte de Duílio Monteiro Alves, André Sanches e Augusto Melo. O Augusto Melo está inserido nessa apuração. E não só referente a cartões corporativos, também aquelas notas fiscais da gestão do Duílio Monteiro Alves. A gente tem que aguardar. Alguns depoimentos já foram colhidos, existem alguns avanços nesse sentido. Eu sei que internamente também estão correndo para tentar avançar e entender o que estava acontecendo. O que me parece claro é que tinha alguma coisa errada ali. Me parece muito claro. São casos distintos. No caso do Andrés, é uma questão de gastos ali que precisam ser reconhecidos como gastos pessoais ou não, entender se o clube fez alguma cobrança e ele não correspondeu a essa cobrança ou não, é um caso, entre aspas, um pouco mais simples de se resolver. Já o caso do Duílio Monteiro Alves sobre as notas já é diferente. Se confirmado tudo, o Ministério Público vai ter que tentar trazer os responsáveis por aquilo. Porque precisa haver um entendimento se o Duílio Monteiro Alves tinha conhecimento, já que não tem nada, né? Não foi utilizado o cartão dele, não tem a assinatura dele, não tem a anuência dele, de que maneira ele é responsável por isso ou ele não é responsável por isso? Foi feito com a consciência dele ou sem ele saber de nada? Tudo isso precisa ser apurado, é o que está sendo apurado e investigado e nós vamos seguir aqui atualizando vocês. Por enquanto, nenhuma atualização, as coisas estão avançando, claro, atualizações pequenas, mas as coisas estão avançando, a gente está esperando uma atualização mais graúda desse caso das notas fiscais e também dos gastos cartões corporativos, que também estão investigando os gastos do Augusto Melo. Não é só do Duílio, não é só André Sanches, e todos devem ir para a Comissão de Ética do Corinthians, que independe de cometimento de crime, mas que uma coisa pode reverberar e ter influência na outra, não há a menor dúvida. Tá certo? Agora vamos falar de Gaviões da Fiel? Acho que é isso. Bora!
Bom, a Gaviões da Fiel soltou uma nota oficial nessa terça-feira falando sobre o resultado das eleições. E aí eu conversei com membros da Gaviões da Fiel, inclusive com a assessoria do Gaviões, para tratar sobre a minha crítica. Eu sei que ela não é só minha, mas sobre a minha crítica que eu fiz no vídeo de ontem, dessa madrugada, logo depois das eleições. Se você não assistiu, assista a parte final do vídeo. Eu coloco ali o meu posicionamento, respeito demais os Gaviões, tenho boa relação com todo mundo lá, respeito a lei e tudo mais, mas não concordo com a participação deles numa entrevista coletiva à imprensa. A entrevista é à imprensa, para profissionais da imprensa. A torcida organizada, entendo, tem que estar num contexto diferente. Marca uma reunião como teve ali, se reúne, bate papo, conversa, sou totalmente a favor dessa participação. Agora, a torcida organizada dentro do ambiente de imprensa para uma entrevista coletiva, não vejo sentido nisso, não há nenhum cabimento nisso. E, enfim, coloquei ali a minha opinião sobre o caso, mas, além disso, eu questionei o posicionamento do Alê com o microfone, quando ele ali falou sobre não ter mais ninguém da Renovação e Transparência no governo do Estado, que eu coloquei como utopia, porque muitos participaram aí dos últimos 16 anos, inclusive o próprio Augusto Melo, mas enfim, é uma utopia. O próprio Nenê do Posto está lá atualmente, enfim, para mim é uma utopia, mas tudo bem, eu entendo, acho que o pedido é legítimo e tem que acontecer mesmo. Mas eu não concordo de você falar da Renovação e Transparência e não falar do grupo do Augusto Melo, tá? Eu não concordo com isso. Uma coisa junto da outra, não uma coisa sem falar da outra. Penso assim. Aí a Gaveta soltou uma nota oficial, certo? Na nota oficial, eles colocam o resultado da eleição e depois eles dizem lá ali a fala do Alê lá na entrevista, reforça a fala dele sobre não aceitarem pessoas da Renovação e Transparência, e aí na nota eles continuam aqui, seguiremos, vamos lá, cadê? Romeu Tuma Júnior, Leonardo Pantalhão, conduza com a responsabilidade investigações sobre os ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves, especialmente quanto ao uso irregular do cartão corporativo. Seguiremos atentos a qualquer tentativa de prejudicar o Corinthians e reafirma assim a posição contrária a qualquer pessoa ou grupo, fora Renovação e Transparência. É a nota dos Gaviões da Fiel. Senhores, aqui vocês precisam entender uma coisa. Tem muita gente aí que não quer entender, tem muita gente com dificuldade de interpretação, mas tem muita gente inteligente que assiste, que acompanha, não tenho nenhuma dúvida. Eu percebo até pela recepção de muitas mensagens que eu recebo, tem muita gente que é capaz de entender. Mas se você não entendeu, eu vou explicar aqui de uma maneira que não tem como não entender. Tá? Depois que eu fiz o meu vídeo de ontem e coloquei o meu posicionamento sobre essa situação, sobre a atitude dos Gaviões da Fiel, muita gente entendeu que eu estou defendendo a Renovação e Transparência. Eu não estou defendendo ninguém, eu estou cagando e andando para a Renovação e Transparência, não me diz nada. Enfim, muita gente entendeu. Você pega lá os comentários no YouTube, não, tá defendendo a Renovação e Transparência, Salazar, pô, amigo do Andrés, amigo do Duílio, aquele papo furado de sempre. Por quê? Quem escreveu isso não entendeu o que eu disse. Simples assim. Se você escreveu isso, eu não estou abalado. Para mim, porque foi você que não entendeu o que eu disse. Eu não estou defendendo ninguém e vou reforçar o que eu falei. Essa nota do Gaviões, para mim, está equivocada. Um posicionamento do qual eu não concordo, tá? Mas não é por causa da Renovação e Transparência, é por tomar partido de um lado só. Compreende? Não estou defendendo a Renovação e Transparência. O que eu entendo é que precisa ter este grito contra a Renovação e Transparência, mas também contra o grupo do Augusto Melo. Você quer ser justo? Se o Gaviões quer um novo Corinthians, independente dessas pessoas, você precisa clamar por isso de maneira muito objetiva e esclarecedora. E não foi o que aconteceu. Daí a minha discordância. Por que que você apoia o Augusto Melo, ajuda a colocar o Augusto Melo? Não foi essa gestão, não foi essa gestão, mas foi a Gaviões da Fiel. Foi o Gaviões da Fiel que colocou o Augusto Melo lá. Ajudou, né? Então, aí o Augusto Melo faz tudo aquilo e a gente tem uma parcimônia da diretoria da Gaviões que eu nunca vi na minha vida.
Compreendo, havia uma esperança de mudança que não veio. Demorou para cair a ficha, demorou para soltar a mão do Augusto Melo, né? A própria diretoria falou para mim, soltamos a mão. Isso lá no final, com o cara já denunciado. Demorou, mas aconteceu. Só que agora essa posição de independência do Augusto Melo precisa ser reforçada. E o que o Augusto Melo fez no Corinthians é talvez pior do que fez a Renovação e Transparência. E isso precisa ser pontuado. Essa é a minha opinião, que eu coloquei lá e reforço aqui. E não concordo com aquele posicionamento do Gaviões ontem e também não concordo com este aqui da nota oficial de hoje. E, inclusive, chamei a assessoria da Gaviões e falei sobre isso. Não concordo e quero entender. Por que fala da renovação e transparência e não fala do Augusto? Não estou defendendo renovação e transparência. Eu não estou falando para não falar da renovação e transparência. Eu estou falando para falar da renovação e transparência e também do grupo do Augusto. Porque fica esquisito. Eu não aceito ninguém da renovação e transparência. Tá bom, mas e se vier o Marcelo Mariano e o Sérgio Moura, você topa? Se vier o Salles, você topa? É isso? Ué, tá estranho. A nota de hoje aqui fala, por exemplo, aqui, ó, olha só isso. Eles pedem para o Conselho Deliberativo, Pantaleão e tudo mais, que conduza com responsabilidade as investigações sobre os ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves. E o Augusto Melo não? O Augusto Melo tem 6 casos na Comissão de Ética, inclusive sobre cartão corporativo. Ou esqueceram? Por que aqui só faz um pedido para apurar os cartões do Andrés, do Duílio e do Augusto não? Tinha que estar citado aqui, sim. Embaixo é fora a renovação e transparência? Ok, não tem problema, mas só a renovação e transparência? A turma do Augusto não? Eu não concordo com esse posicionamento do Gaviões. Não concordo, para mim tá errado. O que eu fiz? Procurei o pessoal do Gaviões, falei inclusive com o Alex da Mata, gente boa, tenho uma ótima relação com ele, assessor da Gaviões é fiel. O que ele me explicou? Agora eu vou passar para vocês. Ele me explicou que há um entendimento lá dentro de que o Augusto, entre aspas, morreu. De que aquela turma não teria cara de pau de voltar agora. Palavras dele. Não, os caras não teriam a cara de pau de querer voltar agora. Isso aí eles estão enterrados, já era. Nosso receio é que a renovação volte. E eu discordo frontalmente. Eles acham assim, a gente não precisa nem citar. É claro que a gente também não vai aceitar o retorno do Augusto Melo. Mas a gente não precisa nem citar isso, porque isso é óbvio. E essa foi a resposta que a assessoria do Gaviões me passou. E aí eu comuniquei a eles que não concordava. Falei, olha, respeito, mas não concordo. Acho que é importante citar sim. Não pode deixar dúvidas sobre o posicionamento do Gaviões. Não pode abrir essa brecha. O Peterson, por exemplo, é um cara extremamente ligado à turma do Augusto Melo e ao Augusto Melo, de maneira assim, bem estreita, bem próxima, e estava aí concorrendo. Ficou em segundo, ganhou até do Bittar. Já pensou? Se ele se elege para presidente da Comissão de Ética? E aí? Ia ter essa revolta? Então, senhores queridos, aqueles, não vou generalizar porque não são todos, aqueles com dificuldade de interpretação ou que porventura, por alguma desatenção não entenderam o vídeo anterior, assistam de novo, percebam o que eu falei e entendam agora de uma vez por todas. Não estou defendendo Andrés, Duílio, Renovação e Transparência, nem ninguém. Acho legítimo e até óbvio esses questionamentos e essa cobrança do Gaviões da Fiel. Está correto. Mas não pode ser para cima apenas da renovação e transparência. Esse é o meu ponto. Assim como as investigações não podem ficar só no Augusto Melo, tem que investigar todo mundo, não dá para também ter cobrança só em cima da renovação e transparência. Tem que cobrar todo mundo. O que o Augusto Melo fez foi muito sério, muito grave. Tão grave quanto qualquer problema que a renovação e transparência tenha trazido para o Corinthians. Este é o meu ponto. Não queremos estes nem estes. Queremos pessoas novas para tocar o Corinthians daqui para frente. Que não tem vínculo, bababá. Aí para mim, legitimaço. Aí para mim, ok. Deu para entender? Não estou defendendo ninguém. O que eu estou fazendo é uma crítica a este posicionamento unilateral.
Eu não concordo. Respeito Gaviões, tudo mais, mas não sou obrigado a concordar com tudo e com isso eu não concordo. Inclusive fica aqui até uma crítica construtiva. Falei isso hoje para o pessoal da assessoria. Uma crítica construtiva. Entendo, na verdade, que vocês têm que citar sim na nota. Não adianta falar nos bastidores, não adianta falar para mim nos bastidores, não precisa nem citar. Não, eles não teriam cara de pau de voltar. Claro que a gente não aceitaria. Meus caros, deixe isso explícito na nota então. Então, o que o Gaviões falou para mim foi isso. Eles concordam comigo, mas não colocaram isso na nota e não falaram isso ao microfone ontem. Eu não concordo. Por que tem apuração de cartão corporativo dos 3 presidentes e esqueceram de citar justamente o Augusto Melo? Por que é só um fora renovação e transparência sem citar o fora turma do Augusto Melo? Por que não pode ter ninguém da gestão renovação e transparência e pode ter o Augusto Melo? Tem que ser posicionado, não pode cair no esquecimento, não pode passar em branco. Vamos cobrar e fiscalizar todos ou não vamos? Esse é o ponto para mim. Esse é o ponto para mim. Não concordo com esta cobrança unilateral. Só isso. Não estou defendendo ninguém. Só estou defendendo que seja a mesma pegada, a mesma fiscalização e cobrança para ambos os lados. Porque para o Corinthians, o que não falta é gente com cara de pau suficiente para tentar voltar mesmo depois de tudo que aconteceu nesse passado recente. Este é o meu posicionamento. Entendem? E mantenho. A crítica é essa, mantenho e discordo frontalmente dessa nota dos Gaviões da Fiel, com todo o respeito que eles merecem. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, eu não estou defendendo ninguém. Quem entendeu assim, entendeu errado. Tá certo, gente? É isso. Muita opinião, muita análise, mas muita informação aqui para variar, sem sensacionalismo, checada, apurada, da maneira que vocês me conhecem. Valeu? Agora vale o like. Deixa o like aqui, amanhã tem jogo, tem pós-jogo do Salazar, portanto, e é isso. Se cuidem, boa quarta-feira aí para todo mundo e bom jogo pro Coringão. Um abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.